Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à classe de espanhol. Meu nome é Viviane, eu sou professora de espanhol e vim hoje trazer para vocês um pouco sobre os pronomes pessoais, os pronombres personales. É um assunto básico, de fácil entendimento, tranquilo, para a gente poder começar a entender um pouco sobre a língua espanhola. Vamos começar? Para começar nossa aula de hoje, primeiramente nós precisamos saber o que são pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são classes de palavras que substituem o substantivo, ou seja, são termos utilizados para substituir a pessoa no discurso. Provavelmente vocês já ouviram falar nos pronomes pessoais e também já utilizaram no seu dia a dia. Então, mas eu vou listar aqui para vocês, deixar de uma forma bem clara, os pronomes pessoais no português e no espanhol. E posteriormente eu vou explicar cada um e as suas particularidades, tudo bem? Os pronomes pessoais no português são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Los pronombres personales en español son yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Bom, então vamos começar a falar de cada um. Primeiramente, yo. O que eu tenho para falar a princípio para vocês do yo é que a pronúncia ela pode mudar. Provavelmente vocês vão ouvir pessoas falando yo, yo, mas nunca io, né? Isso é uma questão do sotaque mesmo, que em alguns países, em algumas regiões, pode sofrer essa variação. Então você pode escutar o yo, dependendo do lugar onde você estiver. Por exemplo, yo soy Viviane. Yo estoy en una clase de español. Agora a gente vai falar do tu. O tu seria o mesmo tu do português, porém com essa diferença aí do acento que tem no espanhol, não tem aqui no português. O tu ele é muito utilizado na língua espanhola e aqui no Brasil nem tanto, talvez seja mais utilizado na região do sul, a questão mesmo de sotaque. Mas aqui no Brasil a gente usa mais o você. E falando em você, o correspondente exato para o você no espanhol seria o usted. Aqui, o você está na terceira pessoa. E assim como no português, o usted também vai conjugar como o ele e ella, que está na terceira pessoa. Exemplo, tu eres Lúcia? Ou, desea usted um choco? Agora que nós sabemos que podemos usar tanto tu como o usted no espanhol, vem uma pergunta. Qual a diferença entre esses dois pronomes? Por que afinal se usa tanto tu quanto usted? Nesse caso, é a questão da formalidade. O tu nós vamos usar de maneira informal. Quando formos conversar com amigos, familiares ou pessoas próximas, né? Devemos falar tu. Agora, quando queremos estabelecer uma relação de respeito, né? Com pessoas do trabalho, hierarquia, um senhor, uma senhora, então a gente vai tratar de maneira mais formal.
Então, falaremos usted. E essa questão ela é fundamental no espanhol, porque isso vai trocar toda a conjugação do verbo. Até para me falar um oi, se eu for tratar a pessoa por tu, eu vou dizer: Olá, como estás? Estás está conjugado para o tu, na segunda pessoa. Agora, se eu tenho um certo distanciamento, eu vou tratá-la como usted, eu vou dizer: Olá, como está? Está na terceira pessoa para usted. Então, pessoal, isso é uma coisa muito importante, muito séria. O tu, ele é informal e você não deve tratar uma pessoa por tu quando você não tem uma proximidade ou uma permissão para poder chamá-la dessa maneira. E agora nós vamos falar do ele, ella, que é ele, ela, né? Nesse caso aí nós vamos ter o simples cuidado em relação à pronúncia do ele, né? Onde muitas pessoas têm o costume de falar el, aberto, né? Lembrando que las vogais e o tienen sonido cerrado, ou seja, né? As vogais e o elas têm um som fechado. E também a questão do eia, né? Do W, que, como a gente viu na aula de alfabeto, ela também sofre essa variação de pronúncia, né? Então você pode se ouvir dizer eia, edia, eixa, dependendo da região, do país, esse sotaque, ele pode ter essa variação aí da pronúncia. Então, pessoal, muito cuidado aí para todo mundo entender, compreender bem a pronúncia do ele, do eia, né? Vou trazer aqui agora um exemplo para vocês. Él es muy tranquilo ou ella es muy guapa. Então, a princípio nós vimos os pronomes no singular. Agora a gente vai para o plural. Então vamos começar com nosotros, nosotras, que é o nós no português. Aí muita gente vai perguntar: ah, mas eu não posso usar só o nos? Não, não pode. É nosotros e o nosotras. Diferente do português aí, que tem essa particularidade da questão feminina mesmo, onde você vai, quando você for fazer alguma colocação no feminino, você poderá usar um nosotras, né? No português é nós para todo mundo. E no espanhol tem essa diferença, que é nosotros e nosotras. Por exemplo, nosotras somos brasileiras. Então, como eu disse no feminino, né? Nós somos brasileiras. Então, eu tenho essa particularidade diferente no português, no qual eu posso usar o nosotras. Tranquilos? Agora nós vamos falar do vosotros e vosotras, que é o vós em português. O vosotros também, assim como no nosotros e nosotras, tem essa questão do masculino e do feminino, né? Então a gente pode optar por usar, quando for no masculino, usar o vosotros e quando for no feminino, usar o vosotras, né? E no vosotros também tem a questão da formalidade, que é entre usar o vosotros e entre usar o ustedes. Quanto à questão da formalidade, o vosotros corresponde ao plural do tu. O vosotros, ele é falado na Europa, né, na Espanha, quanto à questão da informalidade. Então, eu vou conjugar o vosotros de maneira informal para as pessoas que eu conheço, que eu tenho uma relação, meus familiares, né? Igual na questão falada anteriormente do tu, só que agora no plural. E usted eu vou usar de maneira
formal. Então, se eu for tratar alguém se eu for tratar pessoas distantes de mim, eu vou tratar de maneira formal. Então, eu vou tratar por ustedes. Isso na Europa, né? Nos países latino-americanos, se utiliza usted para todos. Exemplo: vosotros sois mi mejor regalo. Ou ustedes no tienen fuerza. Agora, para finalizar, vamos falar do ellos, ellas. Muito cuidado nessa questão aí, plural de ele é ellos, né? Muita gente confunde e acha que o plural é eles, por causa do português eles, né? Então, para ficar bem claro, plural de ele é ellos. Muito fácil, muito tranquilo. Exemplo: ellos son mis amigos. Ellas son personas guapísimas. Então, pessoal, essa era a dica que eu queria deixar para vocês hoje sobre os pronomes pessoais. Espero que tenha ficado claro. E se tiver alguma dúvida, gostaria que vocês colocassem aí pra gente quais foram as dificuldades encontradas e também relatasse se já teve algum acontecimento em relação ao uso dos pronomes pessoais no espanhol, se já confundiram. Deixa aí pra gente poder interagir mais. E também eu convido vocês para estar acessando a nossa apostila na plataforma. Está disponível na nossa plataforma. É a apostila de Língua Espanhola 1, o capítulo 2, para você estar acessando aí tudo sobre os pronomes pessoais. Tudo bom? Então, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Hasta luego!